A Justiça sequestrou valores da Prefeitura de Mococa por falta de pagamento de precatórios do ano passado. O problema é que o dinheiro bloqueado era para o salário dos funcionários que receberam com atraso. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decretou o sequestro de rendas do município de Mococa no montante de mais de 4 milhões de reais no dia 4 de dezembro. Isso porque a Prefeitura não cumpriu o pagamento de débitos consolidados em precatórios judiciais vencidos em 2017. E esse dinheiro era para garantir o salário dos servidores. Então os funcionários ficaram 5 dias com os seus pagamentos em atraso, mas isso, o fato de ter resolvido, porque foi desbloqueado nesta terça-feira, os pagamentos foram efetuados, mas esse fato não nos tranquiliza, justamente porque a dívida com os precatórios ela continua, esse recurso, esse dinheiro que deveria ter sido pago em 2017 não foi pago, foi renegociado. Então, se não se resolver a situação, ano que vem nós poderemos ter problemas novamente. O que me deixa mais indignado é que, se você ler o relatório do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a Prefeitura foi notificada pelo DEP, que é o Departamento de Precatórios, e a mesma nem respondeu às intimações do departamento responsável pedindo para que a Prefeitura regularizasse o tal pagamento. Então, esse sequestro de recurso deve-se exatamente pela ausência de resposta ao Tribunal de Justiça perante uma coisa que é muito importante. A Câmara instaurou uma comissão especial de inquérito para investigar as contas da Prefeitura. Estima-se que o município de 70 mil habitantes tem uma dívida que gira em torno de 200 milhões de reais. Inclusive, nós temos aí várias questões que não foram cumpridas da Lei de Responsabilidade Fiscal, como, por exemplo, a não prestação de contas do segundo quadrimestre de 2018, os balancetes que não foram encaminhados para a Câmara como deveriam ser encaminhados bimestralmente. Enfim, tem uma série de ações aí que nós estamos tomando com relação à fiscalização das contas. O Executivo não quis gravar entrevista, mas enviou uma nota informando que o repasse foi feito a todos os servidores públicos na manhã da última terça-feira. O maior agravante dessa situação financeira de Mococa aconteceu em outubro, quando a cidade perdeu a certidão negativa de débitos e, pela primeira vez, por conta disso, não pode receber recursos públicos. A nossa cidade está altamente endividada, fornecedores que não recebem, então, não é somente precatórios que não está sendo pago, vários. E também uma forma assim que você vê, até mesmo em saúde, que é considerada, foi obrigada a sair do certame, a Prefeitura tem uma dívida com a saúde de 5 milhões de reais, no que também prejudicou os funcionários que trabalham para a SOS. Essa não foi a primeira vez que houve atraso no pagamento dos salários dos servidores da Prefeitura de Mococa. O problema deste mês foi resolvido, mas a preocupação continua porque a dívida com precatórios de 2017 ainda não foi paga. O município fez apenas um acordo e, por isso, conseguiu o desbloqueio do dinheiro. Se não houver o cumprimento desse acordo, pode haver um novo bloqueio judicial das contas da Prefeitura, inclusive com busca até de bens pessoais do prefeito municipal. A cidade pode virar um caos novamente, se não houver o cumprimento desse acordo. Então, a política de Mococa, no meu modo de entender, tem que ser revista. Nós tivemos um prefeito há pouco tempo eleito, que não pôde assumir por estar com ficha suja. Tivemos um prefeito que renunciou. Mococa tem um histórico de corrupção na política que rendeu essa troca de gestão em tão pouco tempo. Tem também a mancha de um escândalo na saúde com a contratação de empresa terceirizada que teria sido gerenciada, segundo o Ministério Público, por uma organização criminosa. E este morador, indignado com os últimos acontecimentos, denuncia outros problemas que a população enfrenta. Falta de médico, falta de coleta de lixo, funcionários públicos com falta de pagamento, atrasando seus pagamentos ainda fora, sem 13º, prédios públicos abandonados, sem nenhuma resposta do administrador para que dê andamento nas obras. Então, é um caos que a cidade está. Tudo isso vem acontecendo pela má gestão mesmo, do Poder Executivo. E a cidade vem tentando se recuperar, tentando se reestruturar, mas não consegue, porque sempre tem algum descaso, alguma corrupçãozinha que vai acontecendo, que a nossa cidade sempre vai afundando. Gislene Lopes, de Mococa, para o Jornal da Clube.
Sobre a certidão negativa, a Prefeitura não respondeu. Agora ao vivo, Thaís Mantoni tem mais informações. Thaís. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o advogado, membro da Comissão de Direito Eleitoral, Luiz Eugênio Scarpino Júnior. O que representa esse sequestro de valores na Prefeitura de Mococa? Doutor, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Esse bloqueio representa o cumprimento de uma determinação constitucional em que o município ele é obrigado a repassar os valores para o precatório, que são dívidas que já estavam consolidadas. Então, se o município não repassa, é possível que o tribunal determine o bloqueio e o sequestro desses valores para cumprir com essas obrigações legais. Essa é uma situação rara na macro-região que poderia ter sido evitada pelo Executivo de Mococa. Para se evitar, basta que paguem em dia as suas dívidas. Ele vem acontecendo pouco, mas poderia acontecer muito mais. Basta que o Poder Executivo, basta que as prefeituras atrasem o cumprimento das suas obrigações, seus precatórios, e isso seja noticiado para o tribunal, e o tribunal, então, poderá determinar, em alguns casos, o sequestro de bens, como aconteceu nessa cidade. A cidade está endividada e já perdeu a certidão negativa de débitos. Pela primeira vez, o município não pôde receber recurso público por causa disso. Quais as consequências dessa situação? Essa situação ela gera um efeito cascata, porque se nós temos dificuldade de pagamentos de dívidas já consolidadas e muito mais daquelas de curto prazo, como o funcionalismo público, isso pode levar que outros serviços essenciais possam ter dificuldade, quando não dizer até mesmo a incapacidade de fazer investimentos necessários para a cidade, naqueles serviços mais básicos, como recapeamento e reparos em geral, que são necessários e imprescindíveis em qualquer cidade da nossa região. E os servidores públicos não podem ter os salários prejudicados por conta de dívida da Prefeitura? Eles correm esse risco, sim, de ter a sua situação prejudicada, porque o caixa ele é único, o poder público ele tem que cumprir a legislação. Se o tribunal voltar a bloquear recursos para pagamento de precatório e se o município não arrecadar, poderá gerar novos atrasos aos servidores. Se espera que isso não aconteça mais. E a dívida com precatórios de Mococa de 2017 foi renegociada, como a gente viu na reportagem. Isso pode virar uma bola de neve e não se resolver tão cedo? Esse é um grande problema que as administrações estão passando. Durante muito tempo ficaram sem pagar e quando não pagavam valores menores. Mas isso deve se encerrar até o final de 2020, em que as dívidas não poderão ser mais negociadas para além dessa data. Então o que se espera é que os municípios se organizem, ajustem as suas finanças, segurem os seus gastos para poder pagar as suas dívidas em dia e não prejudicar os servidores e a população com os serviços públicos essenciais que poderiam ser desabastecidos caso os recursos não entrem e não sejam disponibilizados. Ok, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Tucci. Obrigado, Thaís.